aí as negociações agora por contratações, cara. Finalmente, boas notícias pro torcedor vascaíno, né, cara? Finalmente o Vasco chegou a acordo, né, cara? Faltam aí, obviamente, detalhes pro anúncio oficial, até porque os jogadores ainda não estão aqui no Brasil, ainda não chegaram ao Rio de Janeiro, né? A gente tá esperando tanto o De Ossa quanto o Santiago Sousa aí desembarcarem no Rio para fazer exames médicos e assinarem contratos, mas parece que finalmente está tudo acertado com o De Ossa e o Real Betis da Espanha. Parece que aquela confusão ali dos valores, né, que seriam pagos ao término do empréstimo ali, que seriam entre 10 a 12 milhões de euros, o acordo foi selado, né? Deve ser realmente 10 milhões de euros aí que o Vasco vai pagar pela compra do jogador. E a situação do Santiago Sousa, né, jogador do Racing. Essa negociação acabou sendo muito rápido, né? Parece que o Racing gostou da proposta do Vasco. O Vasco vai pagar cerca de 7 milhões de euros pela contratação do Santiago Sousa. Serão cerca de 5 milhões à vista agora e mais 2 milhões serão pagos através de bonificações enquanto o Sousa estiver no Vasco, né, atingindo metas, tempo de jogo, titular, gols, assistências, e aí vai aumentando o valor de acordo aí quando esses bônus forem sendo batidos. E a outra notícia muito boa é que o Vasco aí segue na mesa de negociação com mais 4, na verdade mais 5 jogadores, mais um meia, 2 zagueiros e mais 2 atacantes. O outro meia é o Danilo Barbosa, tá? Jogador que é cria do Vasco, passou muito tempo na Europa, Botafogo, Palmeiras, multicampeão aqui, brasileiro, Libertadores, agora tá jogando lá no mundo árabe, né? Mas a informação é que ele não quer ficar por lá, que o Vasco abriu negociações, que o jogador tá muito motivado a reforçar o elenco vascaíno, entende que com essas peças chegando ao Vasco e com o Vasco aí se transformando agora num clube mais sério, com mais dinheiro em caixa, ele pode ser uma peça muito útil. Lembrando que o Danilo Barbosa, muita gente acha que ele tem 35, 37 anos, Nananina não, o Danilo Barbosa tem apenas 30 anos de idade, é um jogador jovem ainda, um jogador que ainda tem muito para entregar e um jogador muito experiente. Isso aí conta muito, ainda mais pelo fato de ele ser um cara vitorioso, por onde ele passou, conquistou muitos títulos e espero que aconteça também no Vasco da Gama. Para o setor defensivo, o Vasco negocia nesse momento com 2 jogadores. Diego Carlos, jogador brasileiro do Fenerbahçe, a negociação está muito avançada. O Vasco acredita que nos próximos dias vai conseguir concretizar aí a compra do jogador em definitivo, e também tem uma negociação com outro zagueiro, que a gente ainda não sabe qual é, se é o Jair Cunha, se é o Rodrigo Becão, se é o William, jogador lá do Al Jazeera dos Emirados Árabes. O fato é que o Vasco está tentando fechar com mais um zagueiro além do Diego Carlos. E a situação de atacante, né, cara? O Vasco segue tentando convencer a equipe do veneziano da Itália a liberar o John Yeboah, né, por empréstimo com opção de compra. A equipe italiana não tá muito aí gostando dessa possibilidade porque prefere vender o jogador em definitivo, mas o Vasco nesse momento está tentando, né, através do poder de convencimento do Admar, uma liberação com opção de compra. E o Vasco também negocia com um outro atacante. Resta saber quem é. Ainda não foi divulgado o nome, né? Acredito que seja um jogador que atue pelos lados de campo, né? Tanto é que o Vasco demonstrou interesse no Yasser Asprilla, jogador colombiano que joga lá no futebol espanhol, mas até agora essa negociação não teve um avanço significativo, né? O Girona, que é o clube que detém o passe do Yasser Asprilla, não está muito satisfeito em liberar o jogador com os termos propostos pelo Vasco da Gama, e o Vasco pode estar indo atrás de outros jogadores com características similares ao atleta colombiano. Se tem uma coisa que eu tô ficando preocupado é a questão de estrangeiros, né, cara? O Vasco tá aí fechando com Sousa e com De Ossa. Podem chegar ainda mais jogadores estrangeiros. Vão ter que sair estrangeiros do elenco do Vasco, porque o Vasco já tem 9 e o número máximo de estrangeiros são 9. Ou seja, para chegar mais, terão que sair alguns. Quem será que sairia? Saldívia? Cuesta? Será que mandaria o Spinelli embora? O Rojas? O Inestrosa? Quem será que o Vasco vai negociar para que esses estrangeiros novos possam estar chegando aos gigantes da colina? Enfim, vamos agora para o mercado da bola, né? Vamos falar aqui de chegadas e saídas, começando aqui com saída. O Vasco está acertando o empréstimo de GB para o Chaves de Portugal. O atacante estava emprestado ao Fortaleza até o final do ano, mas vai deixar o Leão do Pici e acertar com o clube português. Vasco e Chaves, inclusive, já estão trocando a documentação ali para finalizar a operação. O GB, que surgiu no Vasco com muita expectativa, né? Já marcou gol, inclusive, na equipe profissional, mas acabou depois perdendo espaço, né? E lá no Fortaleza ele também não conseguiu desempenhar um bom futebol, tanto que o Fortaleza estava querendo realmente se livrar do jogador, né? Querendo arrumar um outro destino, querendo devolver para o Vasco. Enfim,
e agora o jogador será emprestado aí ao futebol de Portugal. Tomara que o GB consiga, né, retomar aí um bom momento, um bom caminho para sua carreira, porque gol ele sabe fazer, né? Fez muitos gols na categoria de base, como eu disse, já fez gol também no profissional do Vasco. Tá passando aí por um momento de instabilidade na carreira, mas acho que tem tudo para conseguir se recuperar. Uma boa sorte aí para o GB lá no futebol português. Queria falar agora de Diego Carlos. Eu fui fazer o meu deverzinho de casa, fui dar uma estudada. A informação é que tá posta mesmo. Ele pertence ao Fenerbahçe, tem contrato com o Fenerbahçe ainda mais 1 ano e meio, e o Fenerbahçe comprou ele por 11 milhões e meio de euros, emprestou para o Como da Itália, o Como pagando mais ou menos 2,5, 2,8 milhões de euros, já conseguiram recuperar uma beiradinha, e eles querem vender o jogador agora por 7 milhões de euros. O Fenerbahçe já liberou, não vê empecilho dele ir para outro clube, e o Vasco tá na parada e é o grande zagueiro que o Vasco quer contratar. Só que tem um problemaço chamado Como, e aí eu vou explicar para vocês. Muita gente não acompanha futebol europeu. O Como é uma equipe que não é tão conhecida assim na Itália, mas vem numa estruturação, e só para vocês terem uma ideia, o Como foi o 4º colocado do campeonato italiano do ano passado e vai jogar a Champions League na próxima temporada. E o Como quer a manutenção do Diego Carlos lá. E aí eu queria trazer um dado muito curioso. O Como ano passado só jogou a Copa da Itália e o Campeonato Italiano. Eles não estavam classificados para competições europeias. Jogaram inclusive 44 jogos no ano. E aí eu vou trazer para vocês a lista de zagueiros aqui do Como para a gente entender. Os 2 defensores que mais atuaram na temporada foi o Jacobo Ramon, que é jogador inclusive do Real Madrid, cria da base do Real Madrid, está avaliado hoje em 30 milhões de euros, e o Mark Oliver Kempis. Os 2 atuaram em 37 jogos, sendo 32 no Campeonato Italiano e 5 de 6 jogos que eles fizeram na Copa da Itália. Inclusive o Como, além de 4º colocado, foi até a semifinal da Copa da Itália e acabou eliminado, tá? O Diego Carlos fez 31. Os 3 zagueiros que mais jogaram do Como na temporada, Jacobo Ramon, Marco Oliver Campos e o Diego Carlos. Ele fez 6 jogos a menos do que essa galera. Pelo Campeonato Italiano, ele fez 27 jogos. E dos 6 jogos do clube na Copa da Itália, ele fez 4. Um a menos do que o Jacobo Ramon e o Marco Oliver, tá? Então ele é uma espécie de 12º jogador. Na Europa se tem a cultura de rodar. Então por que os 3 têm número muito parecido? Porque um jogo jogava o Jacobo Ramon e o Marco Oliver. Inclusive o Marco Oliver Campos, ele é canhoto. Então no outro jogo jogava o Marco Oliver Campos e o Diego Carlos. Aí no outro jogo o Diego Carlos voltava para o banco e aí voltava de novo o Jacobo Ramon, o Marco Oliver Campos. Aí, em vez de sair o Jacobo Ramon, agora jogava o Jacobo Ramon e o Diego Carlos. Então, normalmente, os 3 eram os titulares e havia ali um rodízio maior entre os 3. Tanto é que os outros zagueiros do Como, o Eduardo Goldaniga jogou 3 jogos só na temporada, o Stefan Posch jogou 17 jogos e o Alberto Docena jogou 12. Ainda são números altos, né? Para um clube que só tem 44 jogos. Então há a cultura na Europa de girar e de rodar time, tá? E aí o que acontece? O Como quer manter o time deles, que foi muito bem, e reforçar. E o Como que vai jogar o Campeonato Italiano, a Copa da Itália, a Liga dos Campeões na próxima temporada, já informou ao Fenerbahçe que conta com Diego Carlos e quer a manutenção. Só não está disposto a pagar os 7 milhões de euros para comprar em definitivo. Lembrando que ele já tem 33 anos completos nessa temporada e a temporada europeia é 66, né? 26, 27. Ele vai completar 34 anos de idade nessa temporada que está iniciando na Europa. Então, não é usual você comprar jogador nessa idade. Então eles até, cara, a gente quer muito, ele foi muito bem, é um pilar do time, a gente topa pagar. Mas 7 milhões vai ficar puxado. Eu já paguei quase 3 aí no empréstimo. E aí é nesse cenário. De repente o Vasco pode subir a proposta, passar o Como, mas tem um detalhe. O Fenerbahçe só libera se o clube honrar e arcar com 100% do salário. E o Diego Carlos é um zagueiro
caro. Inclusive ele foi vendido do Aston Villa para lá, foi uma contratação de peso na época e ele tem vencimentos hoje altos, variando aí na casa de 2 milhões de reais, um pouco para cima. A questão é, ele reduziria drasticamente o salário para vir ao Brasil? Valeria para ele continuar jogando na Europa, jogar uma Champions League num clube que ele já está adaptado, que conta com ele, que sabe que ele vai fazer uma rotação alta no time para vir ao Brasil e jogar nesse momento, lutar contra o rebaixamento? Então é uma decisão que ele tem que tomar, mas é o plano A. Lembrando que ele é um jogador de prateleira alta, o Sousa chegando também, o Deossa ajuda. Então o Vasco, caso feche esse trio e reforce bem o ataque e as beiradas, a gente pode, até porque a diferença da gente para quem está pro meio da tabela é pequena, o Vasco ter uma temporada boa de arrancada nesse segundo semestre e tendo investidor chegando no ano que vem, e a partir do ano que vem o Vasco entrar pesado para tentar, quem sabe, brigar nas competições para ganhar. Tá? Então pode ser apresentado um projeto nesse sentido. Até que ponto a venda não ter acontecido ainda e ser uma situação hipotética, encaminhada, mas ainda não concreta, também pode fazer o jogador ficar um pouco assim. Então essa é a situação do Diego Carlos, esse bastidor da temporada, do próprio como, da rotação. Acho que vocês não viram ninguém indo tão a fundo nessa situação, assim como eu fui no Danilo Barbosa para trazer a situação do clube dele na temporada, que é o Aula, beleza?